a mais uma edição do nosso UFES Rural. E na edição de hoje abordaremos o surgimento da agricultura familiar e industrial. Agora vejamos, casos de crimes ambientais aumentam no estado de Sergipe. 20.900 novos casos de agrotóxicos foram aprovados pelo governo federal. Vimos também na semana passada como a humanidade passou a se organizar de forma sedentária por conta do surgimento da agricultura. E também vimos que mudanças sociais na época deram origem a aglomerados humanos compostos pela família. Desta forma, tivemos o surgimento da agricultura familiar. E hoje nós trataremos sobre como funcionam esses meios de produção e o surgimento da agricultura em escala industrial. Para ser caracterizada como agricultura familiar, a produção ela deve utilizar da mão de obra da sua própria família nas atividades econômicas e a propriedade ela não pode ser maior do que 4 módulos fiscais. A direção do empreendimento agropecuário deve ser realizada por membros da família. Além disso, uma parte mínima da renda familiar ela precisa ser gerada pela propriedade rural. O agricultor familiar ele tem uma relação muito próxima com a terra e com o seu local de trabalho e moradia. É por isso que muitas pessoas elas moram no local de trabalho. A agricultura familiar no Brasil ela surge como uma forma de produção alternativa à monocultura e ao latifúndio no período colonial, fortalecendo-se com os impactos sociais, culturais e ambientais ocasionados pela Revolução Verde, a partir da década de 1950. A primeira revolução agrícola dos tempos modernos ela ocorreu no século XVI até o século XIX, caracterizada pela substituição dos alqueires por pastagens artificiais de gramíneas, que são plantas mundadas. Elas são leguminosas e forrageiras. Esta revolução ela se caracterizou principalmente pelo surgimento de novos métodos de plantios voltados à lavoura. Trata-se principalmente de colheitas, fenação, escarificação, lavração e outras atividades de preparação do solo e de semeadura. De forma geral, o trabalho deveria ser executado com limites de tempo cada vez mais restritos e que chegavam às vezes até mesmo a se sobrepor. A Revolução Agrícola ela ocorreu justamente com a primeira Revolução Industrial, e caminharam juntas rumo ao progresso, com auxílio tecnológico promovendo melhorias na mecanização, na seleção de plantas e animais. E houve então um aumento na produção de insumos agrícolas. Alguns passaram a chamar tal junção de agricultura industrial, a qual se caracteriza por um tipo de produção agrícola de alto rendimento, baseado no uso intensivo de capitais, como tratores, máquinas de alta produtividade. E também insumos externos, como sementes, com alto potencial produtivo, fertilizantes e defensivos sintéticos. A agricultura industrial, ela possibilita a produção de mais colheitas e animais, evitando as condições naturais que elas normalmente precisam para sobreviver e prosperar. Ao eliminar essas condições, o tempo e o custo de produção são reduzidos, o que se traduz em preços baixos nas prateleiras dos supermercados. Agora falaremos diretamente com o repórter Fernando, que se encontra no Parque Nacional. Não aguento mais esse UFES Rural. Eu faço isso. Boa tarde, vizinhos de ouvido, é um prazer. Boa tarde, pessoal. Eu me chamo João Vitor Rocha e hoje, no quadro Rurais, iremos falar sobre as diferenças e divergências entre agricultura familiar e agricultura industrial. Chamar ao palco a agricultura familiar. Eu faço isso. É para botar comida na mesa das famílias. E com vocês agora, agricultura industrial.
Eu planto porque sem mim a economia do país estava lascada, hein? Mas agricultura industrial, me disseram que você tinha uma péssima relação com a utilização de água. Seus métodos de irrigação, a forma qual você esgota esses recursos hídricos. O que você tem a dizer sobre isso? Primeiramente, uma boa tarde, senhor João Vitor. É um prazer estar aqui no seu programa. Adorei a gravata, inclusive, hein? Mas sobre a utilização da água, que é a pauta que você me perguntou, eu não vou mentir não pra você. A gente utiliza muita água mesmo. A gente utiliza muita água porque a gente produz muito. Você vai comer um feijão, você não está comendo feijão só, você está comendo água também. Vai comer uma banana, uma maçã, você está comendo água também. A gente utiliza porque a gente produz. Ei, a questão é desperdício. A agricultura industrial é a que mais desperdiça. É bilhões de águas desperdiçadas por ano. Você tem o que eu dizer? Meu filho, você quer mesmo falar de desperdício? Sem falar de desperdício no mundo da economia, você tem que falar também de eficiência na utilização. Trouxe um dado aqui só para você ter uma ideia. Olha só, a gente produz uma eficiência hídrica que gera R$36 para cada metro cúbico de água. E ainda a gente tem o índice de intensibilidade hídrica, que é apenas de 27,921 litros de água para cada real. A gente tá fazendo dinheiro nesse país, meu. Você não entende de nada. Eu tô falando de desperdício. A agricultura industrial só desperdiça água, enquanto a agricultura familiar, a gente, além de gastar menos que eles, a gente planta água. Planta água. Isso mesmo, meu irmão. Nós temos um papel fundamental no que se diz a preservação. Esse cara aí, ele só pensa em gastar água e destruir as florestas. Não é mesmo? Você quer fazer desmatamento, meu? Você quer fazer desmatamento? Pra você ter uma ideia, cerca de 40% da Amazônia legal é utilizada só para agricultura. E a agricultura familiar, ela domina mais de 80% desse total. Vocês estão acabando com a Amazônia, vocês que estão lá. Sem falar em um aspecto importante, que é o desmatamento silencioso. Vocês estão desmatando a Amazônia e botando culpa na gente. A gente não tem problema nenhum, a gente não tem culpa nenhuma. Você quer mesmo falar da Amazônia? Então vamos falar da Amazônia. Esses caras aqui são os principais destruidores da nossa floresta. E também não tem correlação nenhuma entre o desmatamento e a agricultura familiar. Em segundo lugar, o que vocês chamam de desmatamento silencioso é o que a gente faz do uso de 2 anos da terra e de 10 anos de descanso. Tudo que a gente tira, a gente põe. Agora, vocês vai conseguir tirar todo o agrotóxico que está impregnado na terra da gente. Fala de agrotóxico, meu. Você realmente quer falar de agrotóxico, meu? Cara. A agricultura industrial, a agricultura tradicional está usando agrotóxico à torta e à direita nesse país. De norte a sul. Vocês importam vários litros de agrotóxicos, de venenos. Vocês não estão nem aí, meu, pra saúde. Você está falando o quê? Quem começou com a utilização de agrotóxicos foram vocês. Esses caras aqui, depois da Revolução Agrária, não se importam mais com nada. Nada e nem ninguém. Faz o que quer, a torto e a direito. Eles não se importam com a família, com as terras, com a biodiversidade. Eles só querem saber de lucro, de dinheiro. Ah, vai dizer que você não quer saber de lucro também não, né? Porque a agricultura familiar, tanto de benefício, tanto de mama na teta do governo, são auxílios, são técnicos, são incentivos, créditos que o governo te dá. Você tá reclamando do quê? Mas o governo só me dá isso porque vocês fazem do que quiser das terras, pega todo o espaço. Eu também quero meu espaço. Minha filha, você tem que entender que a gente pegou esse espaço porque a gente tá produzindo muito, meu. As pessoas passavam fome no Brasil. A gente tá produzindo
larga escala, é gado, é carne, é fruta, é leguminosa. As pessoas precisam comer. A gente fez com que os produtos ficassem mais baratos. A gente democratizou essa alimentação no Brasil, cara. A gente acabou com a fome no Brasil. Democratizou. Foi o câncer nas pessoas. Foi esse o que vocês democratizaram. O direito ao câncer e à depressão. Pelos agrotóxicos. Se realmente quer falar de agrotóxico de novo. Vocês não não se preocupam com nada. Você sabe o que você tá falando de agrotóxico. Não quero saber Você de usa nada. agrotóxico tanto A quanto produção- eu. Tudo a mesma porcaria. Na receita de hoje, vamos fazer uma agricultura à moda itabaiana. Para começar, você precisa de uma baixa escolaridade no Nordeste e, além disso, de uma elevada desigualdade social e econômica. Isso vai dar um gostinho especial na sua agricultura familiar. Para a massa, os principais produtos são banana, laranja, tomate, milho, batata doce e mandioca. Para isso, você precisa aumentar em 57% o uso de adubos químicos e corretivos de solo, já que Itabaiana é uma das maiores produtoras e com maior demanda. Isso vai dar um toque de intoxicação de mais de 80% dos casos. E se o uso for frequente pelo trabalhador ou produtor, as chances são aumentadas. O ponto alto da receita é a cobertura. E vamos levar um grande desperdício de água por conta da falta de conhecimento sobre a utilização adequada do sistema de irrigação. Podemos fazer essa parte com mangueiras perfuradas a laser, canos furados, canaletas e aspersão convencional. Caso falte um nível alto de escolaridade do produtor, a sua cultura pode ter informações limitadas e menos práticas sustentáveis. Isso vai te fragilizar do ponto de vista de acesso às políticas públicas, de créditos agrícolas e às tecnologias mais compatíveis com a conservação de recursos em sua propriedade. Esse vídeo é contraindicado para telespectadores com insensibilidade à ironia e ao sarcasmo. Caso os sintomas persistirem, recomendamos vídeos do Porta dos Fundos. Não,